Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira Podcast. E hoje eu tô com uma convidada super especial que fez parte e ainda faz parte da nossa vida, com a sua voz maravilhosa, com muitos trabalhos que a gente vai abordar aqui hoje. Queria agradecer de coração, Sandra Amaro Azevedo, muito obrigado por ter topado participar. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de falar de dublagem. Dublagem é a minha paixão também, desde que eu me entendo por gente. Eu acho que eu aprendi a falar com dublagem, então estou falando de uma coisa que eu conheço. Maravilha. Bonjour, je m'appelle Julie. Isso é francês, significa Ei, eu me chamo Julie. Maintenant, nous allons présenter um desenho animé de Walt Disney. Espero que vocês se divirtam com o desenho de Walt Disney. Merci beaucoup. Obrigada. Oi, sou eu de novo, o professor Senhor Palavra com a sua palavra de hoje. E vamos falar, para iniciar nosso papo, Sandra, sobre o seu começo de carreira, né? Você começou a dublar num período em que poucos adolescentes dublavam, né? E como que surgiu esse convite para você, ainda adolescente, começar a ingressar na dublagem? Lá naquela época, né, final dos 70, porque foi 78, 79 para 80, naquele momento, as mulheres mais velhas dublavam as crianças, né? As mulheres mais velhas, quer dizer, as mulheres em geral dublavam as crianças, ou homens que tivessem voz muito, muito fininha, ou muito delicada, porque não existia a dublagem exatamente como você falou, não existiam adolescentes que dublavam. Eu acho que naquele exato momento que eu comecei, o único adolescente que estava dublando era o Garcia Júnior, porque ele já era de família, né? O pai e a mãe passavam o dia dentro do estúdio, então ele, por osmose, também passava o dia dentro do estúdio, ia para a escola, voltava, ficava o tempo inteiro no estúdio. Então, eu acho que o Garcia Júnior era o adolescente. E aí eu estudava na mesma escola que ele, só que eu não o conhecia. Mas um amigo da minha irmã conhecia a dubladora, que era a BKS, ali na rua Tibério, na Vila Romana, aqui em São Paulo. E aí, esse amigo da minha irmã falou, olha, eu soube que estão fazendo teste com a molecada para dublagem. A gente nem sabia direito. A gente sabia que aquelas vozes não eram vozes originais, sei lá, os Jetsons, os Flintstones, não eram vozes originais, né, o Perdidos no Espaço. A gente sabia que eram vozes, vamos dizer, coladas, mas como se dava esse processo, como é que era, a gente não tinha a menor ideia. Uhum. E aí, esse amigo da minha irmã falou para ela que estava fazendo esse teste, aí juntou lá uma galerinha e fomos todo mundo lá fazer o teste. E só eu passei no teste. Ninguém mais passou no teste. Curiosamente, quem dirigiu o teste foi o Garcia Neto, pai do Garcia Júnior, e aí ele nem comentou muito assim, eu acho que para não, sei lá, mas aí ele me chamou meio que de lado e falou, olha, se você quiser vir aí todas as tardes para a gente fazer uma escolinha, porque eu vou fazer uma escolinha de dublagem, eu achei que você tem jeito, e se você quiser participar, quiser vir, daqui a pouco você já começa a dublar. Que legal. Não sabia muito bem do que se tratava, aquele processo todo, aquela dinâmica, ou mesmo entrar dentro do estúdio, ou fazer o teste, não tinha me deixado angustiada, ou nervosa, ou intimidada, então, tudo bem. E aí comecei a ir lá, e comecei a fazer essa escolinha, e foi assim, tipo uns 3 meses, mais ou menos, depois eu já estava dublando o Clube do Mickey, que era exatamente por conta daquilo que eles estavam fazendo teste com molecada, com adolescentes, porque eles já estavam querendo que fosse adolescente dublando adolescente, e não adulto dublando adolescente, entendeu? Então eles já estavam querendo isso, e aí eu comecei a dublar assim, dessa forma. Maravilha. Uma vez você me disse que quando mamãe aparecesse, eu ia ter 2 protetores. Ela e você. E agora que não vai me proteger, o que vai fazer? Pra onde irá? Eu tenho ciúmes que cuide de outro como você cuidou de mim. E como que era pra você ali, que estava em fase de crescimento ali, contracenar ali na estante com muitas vozes que faziam parte da sua infância naturalmente, né? Sim.
Então, eu tive a sorte de ter cara de pau, porque eu não ficava, eu não ficava nervosa. Eu tive essa sorte, não sei como, eu não ficava nervosa, eu não me intimidava, eu ficava de boa. Mas existia um profundo respeito, uma profunda reverência a todos eles, né? Eu subia na tabela, né? Porque assim, a tabela é como se fosse um caixote, vamos dizer assim, que tinham de várias alturas, esse caixote de várias alturas, uma alturinha assim, uma altura assim, vários. Por quê? Porque conforme a altura da pessoa, para ficar todo mundo nivelado, porque não se tocava no microfone. O microfone era um troço enorme que ficava na nossa frente, então eles colocavam essas tabelas para aumentar o tamanho da pessoa ou diminuir, quer dizer, diminuir não, né, mas para nivelar o tamanho das pessoas, assim. E eu sempre subia numa tabela, porque eu era pequenininha, né, aí eu subia na tabela com aquela pessoa do meu lado e, assim, quando a pessoa abria a boca e falava, eu falava, nossa, que emoção, eu conheço essa voz, né, mas como eu disse, eu tive a sorte de ter cara de pau e sei lá, e aí enfrentava aquilo tudo, mas com uma profunda reverência, eu tinha muito respeito por tudo aquilo que eu estava vivendo e por todas aquelas vozes que eu estava conhecendo, né. Isso não é exatamente ciência de formigas, não é, Henry? O reino quântico é perigoso, sabe disso. Espera um minuto. Você está enviando um sinal até o reino quântico, é isso mesmo? Sim. Desliga isso agora. Falando um pouco, para começar a falar dos seus trabalhos, né? Falando um pouco de atrizes que você dublou. Uma que ficou muito marcada foi, até recentemente, a Michelle Pfeiffer, no universo da Marvel, né? E o trabalho, né, para o cliente, para a Marvel, ele tem alguma coisa a mais, assim, de proteção do produto, de sigilo maior do que os outros? Tem. Eu fiz teste, né, para dublar ela, porque eu mesma já tinha dublado ela algumas vezes, e outras dubladoras aqui de São Paulo, outras atrizes em dublagem aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Mas eu fiz teste, então assim, na medida que você vai fazer o teste, você já não pode contar para ninguém que você fez o teste. Aí, quando você é aprovado, não pode falar para ninguém. E quando você começa a dublar, você já assina lá um acordo de confidencialidade que você pode abrir a boca. Então, até estrear, até realmente a própria a empresa, né, a distribuidora ou quem quer que seja, revelar que aquele produto foi dublado, está dublado, já está pronto, a gente não pode falar nada. Hoje em dia, nós somos amarrados, nós somos completamente vendados, assim, não vendados, né, colocado na boca uma mordaça, porque a gente não pode falar nada para ninguém, às vezes a gente não fala nem em casa, nem com familiares, nem nada, porque é exatamente isso, tem o acordo, e também assim, você sabe, pode parecer muito estranho também, mas é o nosso dia a dia. Então, eu trabalho, sabe? Um advogado não chega em casa conversando a respeito das causas ou dos clientes que ele atendeu, ou um médico não chega contando tudo, ou sei lá, um psicólogo não chega falando, olha, hoje meu cliente tal falou tal coisa, né? Então, assim, é o nosso dia a dia também, isso aí, né? Acabou virando um costume, então a gente não tem muita dificuldade de manter isso em pé. Ao contrário, até... Porque, assim, também uma vez que a gente sai do estúdio, né, uma vez que você foi para casa, o assunto também tem que mudar, né, senão a gente fica muito bitolado, né, Agora aceita sua trégua. Em troca, o Rei do Norte deve estender essa trégua. Ele ficará no norte, onde pertence. Ele não lutará contra Lannisters, ele não escolherá um lado. Peço apenas ao filho de Ned Stark. Sei que o filho de Ned Stark cumprirá sua palavra. Numa série que você fez, que teve uma grande repercussão também, Game of Thrones, você fez a rainha Cersei, né? E como que foi pra você dublar essa personagem, essa mulher forte, poderosa, né? De uma dublagem que foi uma continuação, né? Ela veio do Rio pra São Paulo e assumir essa série. Como que foi pra você? Então, você sabe que eu procurei nem assistir ela dublada já, eu procurei
ver quem era, de quem era a voz que tinha dublado, porque nós pegamos na 6ª temporada, então eu acho isso muito chato, né? Eu acho mesmo, acho que para quem estava assistindo já deve ter sido um baque, assim, falar, nossa, trocou a voz. Mas, ao mesmo tempo, como eu estou falando, é o nosso dia a dia, entende? Isso acontece. E nós não temos dubladores poder em cima disso aí, né? O estúdio era no Rio de Janeiro, uma vez que trocou para o estúdio de São Paulo, tinha que ser dublador paulista. Ainda mais naquela época, né? Então, naquela época a gente nem dublava remoto, nem nada, né? E certos produtos hoje em dia jamais se dublaria remoto também, viu? Por conta também da confidencialidade, porque são sempre mais máquinas que vão receber o produto, então indifere se essas máquinas serão ou não vigiadas, mas é muito difícil você receber produtos high profile na sua máquina em casa e outro receber, entendeu? É muito difícil, você tem que ir no estúdio mesmo gravar. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito contente, porque era uma série que meu filho assiste, meu filho adorava, meu filho, né, ele se reunia com os amigos para assistir todo domingo à noite, né, quando saía um episódio novo. Então, eu fiquei muito honrada, assim, fiquei feliz, porque eu falei, uma coisa que ele gosta, né, assim, a gente gosta de agradar filho, né? Uhum. Mãe gosta de agradar filho, então eu fiquei muito honrada, e quando eu fui fazer o teste, ele estava junto, ele falou, mãe, você tem noção do que você fez teste aí? Eu falei, não tenho noção, sabia do que se tratava, né, só foi disso, que era uma série que estava no Rio de Janeiro, e eu falei, vamos lá, vamos fazer o teste, vai cuspir no universo, porque eu fui chamada para fazer o teste, né, não, cara, vamos trabalhar. E aí ele falou para mim do que se tratava, eu falei, nossa, quero pegar esse teste, eu quero pegar porque você gosta, quero pegar porque é essa série icônica aí que você está me contando. E foi assim que a coisa aconteceu. Sério? Eu deixei separada pra ele. Deixa pra lá, Mary. Pra que a gravata? É o primeiro dia dele na escola. Deixa ele usar o que ele quiser. Mãe, não consigo achar minha gravata. Santo Deus, por que ele vai usar uma gravata? Você entende que algumas pessoas vão ficar intimidadas por causa do quanto você é inteligente? Além dessas atrizes, claro, você fez durante esses vários anos de carreira muitas atrizes, muitas longas, muitas 40. séries. Então, tem alguma que você tem guardada, especial no coração? Além daquela mexicana que a gente vai falar já já? A mexicana, ela grudou, né? Ela parece um apêndice, assim, né? Ela tá colada em mim, né? Olha, eu tenho muito carinho, muito... Porque, assim, eu conheço a dinâmica da dublagem. Eu sou uma atriz capacitada para fazer dublagem. Eu sou uma atriz com bastante experiência em dublagem, mas eu não sei tudo sobre dublagem. Porque na medida que eu entro no estúdio e se apresenta na minha frente um ator novo, uma atriz nova, e um personagem novo, um reality show, nunca vi aquilo, entendeu? Então, assim, eu estou capacitada para gravar aquilo. Eu devo dizer que eu entro no estúdio, nada me assusta. Então, pode ser a coisa mais difícil, falada rápido, falado devagar, falado chorado, gritado, pode ser a emoção que for, nada me assusta. Eu vou para o estúdio com a mesma tranquilidade, a mesma calma, porque eu tenho conhecimento do processo, profundo conhecimento do processo. Mas é um produto. Então, assim, eu enfrento todos esses personagens com muito respeito, em primeiro lugar, com muito carinho, em segundo, então todos eles vão ficando muito próximos de mim, né? Claro que tem coisas que são mais e outras são menos, por quê? Por conta das afinidades. Então, quando eu dublo a Mary Cooper, mãe do Young Sheldon lá no Young Sheldon, ela é uma pessoa engraçada, tem algumas coisas a ver comigo, então aquilo é uma coisa que acaba me deixando um pouco mais ligada a ela, né? Mad, querida, se está surtando porque a sua irmã está voltando,
Vamos conversar. Ah, o que é isso? Meus filhos estão sob o mesmo teto. Juntem-se, hora da foto de família. Tá bom, vamos deixa eu lá. ver como é que eu vou fazer. Eu preciso Tá fazer legal. isso. Ei, Esse é o dá melhor. aí pra mim. Levanta o rosto. Só Tá legal, tá legal. Muito bem, eu tô aprendendo. A Carrie, de um outro programa Disney, que tinha... Não me lembro. Mas também era uma mulher que era mãe, né, de 2 filhos ali, a Dove Cameron era a filha, era a principal. Também foi um profundo carinho por aquilo, porque também ia ali uma série de comédia, que também eu não sou exatamente uma comediante, mas eu busco viver com leveza, então as coisas para mim, eu busco um sorriso, então quando eu dublo comédias ou pessoas que tiram uma risada do público a partir de falas que elas emitem, etc., aquilo também é uma coisa que acaba me aproximando. Eu busco viver com otimismo, né, então todas essas coisas acabam me aproximando. A Cersei, por exemplo, é uma vilã, né, é uma vilã, mas uma vilã difícil de fazer, porque é uma vilã que ela não fala, eu sou ruim, né, ela é toda... Não, ela vai por uma estrada, assim, de muita, né, ela é nobre, né, ela é a vilã nobre, então a Michelle Pfeiffer, né, não é uma vilã nobre também, né, então, assim, são também personagens desafiadores, então, como eu também gosto de desafios, aí eu também me sinto ligada aos personagens por conta desse desafio, né, de fazer da melhor forma possível para surpreender quem estiver assistindo, né, e para contribuir com a minha voz, a minha emoção, a minha alma, preenchendo aquele corpo, aquela interpretação, aquele conjunto de mímicas que o ator deu com a sua imagem, buscar fazer com a minha voz também, né? Então, estou me ligando a todas elas, todas são personagens, para mim, muito importantes e muito... que tem um lugar especial, sabe? E quantas ainda não virão? Espero que muitas. Com certeza, com certeza. Paizinho lindo, meu amor, papai, paizinho... Ah, perdão, eu me enganei de casa. É que, ouça, na compra de um frasco desses aí, eles me deram um bilhete para um sorteio. Sim, pois. E o primeiro prêmio consiste numa viagem para Acapulco, para 2 pessoas. E vamos falar dela então, vamos puxar para falar dela, que é impossível conversar com você e não perguntar sobre, né? Quando veio para o Brasil para Maga, a primeira versão, a primeira Chiquinha, as primeiras personagens da Maria Antonieta de las Neves foi feita por você, e é algo que marcou a minha infância, a infância dos meus pais, então... É uma honra estar conversando com você e perguntar para você como que é receber esse carinho até hoje desse pessoal. Olha, não tem preço, não tem preço, é uma coisa muito bacana. Eu noto que as pessoas se emocionam, que as pessoas ficam assim, vidradas, sabe, que elas sentem emoção, né, quando falam a respeito desses personagens icônicos, né, do Chaves, e quando podem, ou quando eu estou em algum evento e a gente troca algumas palavras. A Chiquinha também acabou sendo, para mim, um divisor de águas, né, porque muitos dubladores maravilhosos aí que nós temos nunca terão uma Chiquinha na sua carreira, né, nunca terão no seu currículo uma Chiquinha, e eu tenho essa sorte, né, então eu sou muito agradecida a ela, né, não ela em particular no sentido da atriz, né, a essa oportunidade que surgiu na minha vida lá nos anos 80, né, sou muito agradecida e sou agradecida até hoje, porque de quando em quando acontece da gente estar gravando alguma coisinha aí, né, algum episódio que sumiu, algum episódio que se renovou. Em 2018 tivemos a oportunidade de, inclusive, dublar bastante para Globosat, né, porque a Globosat pela primeira vez exibiu Chaves cronologicamente, né, então com todos os episódios certinhos, né, e o Chapolin, então a gente teve a oportunidade de dublar um monte de episódios que pareciam a mesma coisa, mas não eram,
que o SBT nunca tinha comprado, então foi muito bacana. Então, de quando em quando a gente está aí, quem sabe se não vai acontecer ainda, né? Então, são muito grande, eu fico muito feliz. Eu devo dizer que eu não tenho um apego a ter seguidores por conta de ser dubladora da Chiquinha. Claro. Eu não tenho esse apego porque eu acho que, assim, a maior parte dessas pessoas, elas se emocionam naquele momento e depois elas partem para a vida delas. Elas não ficam ali vivendo aquilo, e nem devem, pelo amor de Deus, porque eu também não posso viver aquilo, eu tenho que trabalhar todos os dias, então eu não posso pensar que eu sou a Chiquinha e que está tudo resolvido, não, não tá, né, eu tenho que continuar trabalhando, então eu quero e eu busco ser reconhecida por ser uma profissional com uma expertise fora do comum, no sentido de que eu tenho a capacidade e o talento para dublar várias coisas, então eu busco isso, então eu não estou em busca só de ter seguidor, porque não é nesse sentido que a vida caminha para mim, né, eu busco substância, né, eu busco conteúdo mesmo, eu busco ter bem, como é que eu posso dizer, ser mais relevante mesmo, né, porque a imagem é uma coisa que ela vai e vem, né, e tem sempre também o anime do momento, tem sempre, né, então, assim, eu quero ser, perene, então, se a Chiquinha me ajudar a ser perene, perfeito. Se não, eu estou em busca do melhor personagem amanhã, agora, daqui a pouco. E agradecendo sempre a ela, que me torna conhecida e que me torna amada por tanta gente que não sabe quem eu sou direito, né? Só sabe da minha voz e daquela contribuição que eu dei para o programa, né? Uhum. Isso, óbvio, é uma honra, e como eu disse, é uma honra, até porque eu sei que grandes colegas que têm uma carreira excepcional, com trabalhos maravilhosos, nunca terão uma Chiquinha no seu currículo, então eu tenho que realmente ser muito agradecida a isso, tenho sim. Nós vamos ter que vencer essa batalha, custe o que custar! Atenção, pelotão! Preparar! 1, apontar, 2, e for! Oh, Chiquita bacana lá da Martinica, se mexe com uma casca de banana nanica, E pra você, particularmente, o que era mais cômico gravar? A Chiquinha ou quando aparecia a Dona Neves? Você imagina que eu adoraria ter dublado a Bruxa do 71, então... Eu adorava dublar a Dona Neves, eu achava que ela me permitia ser mais extrovertida, ela permitia que eu fosse mais histriônica, né? A Dona Neves, ela sai a Chiquinha tá ali, né, amarrada a algum conteúdo, né, então quando ela fala fica-te, pois é, você, né, a Dona Neves aí, de repente ela canta Chiquita bacana, vem lá da Martinica, então é uma coisa disso, né. Ela é um personagem maravilhoso, eu adorava dublar a Dona Neves, pena que era pouco, né, eu acho que ela merecia umas séries só dela, né. Você é muito legal, Minduim. Você gosta de mim, não é, Minduim? Mas fico feliz por você não ficar dizendo isso. Te respeito por isso. É só o que eu preciso, respeito. O que disse, Minduim? Não resmungue. Você gosta de mim, não é, Minduim? E ali na Maga também, na mesma época, pra mim agora eu vou falar, acho que o papel que mais marcou a minha infância com a sua voz, que foi a Patty, da turma do Charlie Brown. Nossa, que carinho que eu tenho por aquilo. Aquilo era um mantra para mim, sabia? Tinha aquela musiquinha de fundo, a gente dublava aquilo numa calma, né? Era tudo falado de um jeito assim... Ai, não sei, tinha uma atmosfera, aquele desenho que até hoje me enternece. Até hoje me enternece, até hoje me
me vem ondas de carinho, sabe? Assim, eu adorava dublar a Patty, adorava mesmo, muito, muito. Fiquei muito chateada quando eu vi que ela tinha uma outra voz, porque eu não imaginava que aquela dublagem fosse só do SBT, né? Na época a gente dublava achando que aquilo era pro SBT, mas a gente não tinha ideia, porque não era tudo tão dividido assim, não era como hoje em dia, né? Então, fiquei chateada. E também porque, quando redublaram, não fizeram nada parecido com o original. Nós fazíamos, né, nós buscamos complementar o original com a nossa voz, né? E a outra dublagem não é nada disso. Eles inventaram vozes lá e foram fazendo, né? Não gosto. Não gosto. Eu gosto daquela dublagem e compreendo você. E tem um monte de gente que adora aquela dublagem também. Eu acredito que os desenhos, eles tinham um papel maior antigamente na formação da criança, né? Na educação. E aquelas histórias puras lá, elas contribuíram muito pra galera. Muito lindo. Crescendo, né? É verdade. Era verdade. Outra época, né? Era outra, E a turma que gravava ali, tinha aquela amizade que tinha a turma do Charlie Brown? Olha, eu devo dizer que eu era muito próxima do Seidel, né? Era muito próxima dele, ele dirigiu muitos episódios do Charlie Brown também, assim como dirigiu o Chaves, mas ele dirigiu mais o Charlie Brown, porque quem dirigiu mais Chaves comigo foi o próprio Gastaldi e o Osmiro. Então, era muito próxima dele. Os outros não, a gente gravava tudo separado, sabe? Era separado já? Já era tudo separado. Na TVS a gente dublava tudo separado. O Chaves a gente dublava tudo separado. Cada um fazia a sua parte. Cada um. Ainda existia dublagem, todo mundo junto, dividindo a estante, como a gente falava, como a gente fala, nas outras empresas, na Alamo, na BKS, ainda, mas na TVS não. Na TVS os estúdios já eram menores, eram pequenos em relação aos estúdios dessas outras empresas, e já era todo mundo separado. Foi aliás, um avanço, né? Porque a gente produzia muito, porque quando você dubla 2, 3 ao mesmo tempo, você está correndo o risco que o outro erre, o ensaio é mais demorado, o diretor precisa repassar a cena para ele ver se está todo mundo certinho ali no seu lugar direitinho, então é mais demorado um pouquinho o processo, né? Apesar de depois parecer que é mais rápido, porque 3 personagens já terminaram a parte, né? Terminam juntos, vamos dizer, mas a gente produzia muito e gravava-se muito, e era já separado, então a gente ficava dentro do estúdio só com o diretor. Então eu era muito próxima do Seidel mesmo, que dirigia, né, e que me dirigiu bastante. Éramos muito amigos, era muito legal. Suas cicatrizes marcam muitos invernos longos. Sobreviventes, como todo filho de Freoliord. Como eu temia, eles voltaram. Já senti essa corrupção antes. Você sabe o que é eternidade. E falando agora de uma vertente, né, que surgiu na dublagem nos últimos 10, 15 anos, por aí mais ou menos, que é o mercado dos games, né, que surgiu nessas últimas décadas, que tem um diferencial, e eu queria perguntar para você, tecnicamente, se é mais difícil dublar sem a imagem para você. Olha, como que eu posso te dizer assim? A imagem, ela é 50%, né? A minha voz é 50% e a imagem é 50%. Então, fica um pouco chato, essa é a palavra. Mas, ao mesmo tempo, o track de som é o nosso caminho, porque não sei se você já viu como é que funciona a localização de game. Nós temos a tela na nossa frente, do mesmo jeito que a gente tem a tela que deveria ter a imagem, fica uma tela na nossa frente. Nessa tela a gente tem o texto, dividida a tela, o texto e o track de som. A wave de som. Então, assim, na parte de cima, vamos dizer assim, tem a wave original, que a gente ouve a fala,
Então a gente ouve e reproduz na sequência, ou ouve, o técnico volta e tenta reproduzir em cima do track original. Isso por quê? Porque às vezes tem alguns tracks que tem que ficar em ciminha, alguma wave tem que ficar bem em cima, e outras tem alguma margem, né? Pode ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Por quê? Porque quase sempre a gente localiza do inglês, e uma outra frase, o português é maior, né? Ou o português é menor. Então você vê a barra, quando ele dá o REC para gravar, você vê a barra correndo em cima da wave original. Então você procura, aquilo passou a ser a nossa imagem, entendeu? Então a gente dubla em cima daquilo. Ou seja, o foco fica no som, né? Então a gente vai ouvir, obviamente, o briefing feito pelo diretor quando a gente entra no estúdio para fazer a localização. Então, o diretor diz para a gente do que se trata. Muitas vezes ele tem até uma foto, um screenshot lá da imagem da pessoa, ou do personagem, ou do monstro, ou do que, né, do que você estiver dublando. E aí a gente olha aquela imagem, aí tem sempre essa voz, né, que acaba sendo a guia para a gente, e é isso. E aí a gente vai um pouco, não dá muita margem para a criatividade também, porque tem esse tempo específico para você fazer, né? Então, quando você está dublando um ator, ele aparece a imagem dele, ou mesmo dublando um depoente de um, sei lá, de um documentário, de uma série, de reality show, essas coisas, você está vendo o rosto, então acaba tendo uma musicalidade, acaba tendo a forma, né, a boca e tal, e você acaba meio que se guiando um pouco por aquilo. E quando é um ator, é melhor ainda, porque tem uma musicalidade, sabe? Aí tem uma musicalidade e você vai entrando naquilo. E às vezes acontece da gente fazer a mesma coisa com a localização. Então foi um pouquinho mais chato, mas também uma vez que você pega, você começa a fazer, entende qual é o personagem, vai embora, vai tranquilo, não tem dificuldade não. Então, eu gosto bastante de fazer. E o que eu gosto mais é de depois ver, depois de tentar jogar. Por quê? Porque aí você vai jogar com aquele personagem que você não conhecia a imagem, mas tem a sua voz, sabe? É bem legal, é bem interessante. Eu acho bem bacana, eu curto bastante fazer jogo. Eu sou Crônica, guardiã do tempo. As areias do tempo guiam o destino dos reinos e de todas as almas neles. Eu as criei para manter os mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. E uma das suas localizações que ficou mais conhecidas assim foi a Crônica no Mortal Kombat, né? É verdade. Também uma mulher poderosa, né? A dona do tempo. E eu sempre joguei desde os jogos bem antigos do Mortal Kombat. Quando eu vi em inglês, eu achei aquilo muito robótico e tal. Você deu um ar mais humano pra Crônica. Como que foi o feedback da galera que jogou e chegou em você com o trabalho? Todo mundo fala disso, todo mundo fala que, de repente, ela tinha lá alguma coisa de humano, né? De repente, ela tinha um sangue que corria, né? Então, aquilo aproxima o jogador dela, né? Por incrível que pareça. Quando ela fica poderosa demais e ela vai para um Olimpo lá que você não compreende muito, fica distante, então fica difícil de você simpatizar, né? E no caso não, no caso muita gente simpatiza com ela e gosta dela, né? E acha ela, e eu acho que é isso, acho que tem um leve aceno de deusa, mas de deusa que poderia ter sangue, que poderia ser humana. Então, acho bem bacana. E todo mundo fala disso. Eu acho que, não sei se como você falou, você sabe que eu não lembro nem do original muito como era.
Não lembro, não me Era mais robótico, era algo mais frio, sabe? Aham, eu acho que vamos dizer que os americanos criam muito entretenimento, mas vamos dizer também que a gente melhora muito o entretenimento que eles fazem. Muita coisa que eles fizeram e não foi sucesso em lugar nenhum, foi sucesso no Brasil, porque nós temos realmente talentos aqui impressionantes que melhoraram muito. Eles produzem muito, então eles produzem como se fosse fábrica. E a gente aqui bota a alma, né? E quando a gente bota a alma, o diferencial aparece. Antigamente, existiam grupos de autodefesa, vigilantes que eram vistos como heróis e que ganharam a confiança do povo dessa forma. O país garantiu suas atividades. Mas no fim, a base de uma sociedade sobre-humana é a confiança nos heróis. All for one. Teve uma época que eu ia atrás de você. Vamos já encaminhando assim para os assuntos finais do nosso bate-papo. Lá nos anos 90, você dá uma pausa na carreira e viaja para a Itália. Eu queria saber como que foi a decisão, né, de se afastar ali e de morar num outro país, né? Como que foi se afastar da profissão? Olha, eu sempre tive um desejo de expansão. E eu sempre tive um desejo de ampliar meu horizonte. Eu sempre, desde muito pequenininho, olhava para o céu. Então, as estrelas não dava para ir. Eu acho que foi meio que natural, né? Assim, querer sair um pouco fora de tudo. Eu estava num momento em que eu trabalhava bastante, eu era muito conhecida, tinha um rosto em outdoors da época, muita publicidade, teatro em São Paulo, com muito sucesso, então dublagem que eu fazia, e muitos atores da época não faziam, porque temos que dizer, né, que a dublagem, ela se tornou popular, e ela é um desejo de vamos dizer, de check, para muitos atores. Hoje em dia, ela não era nos anos 80. Nos anos 80, eu estava no teatro, fazendo teatro, alguns atores falavam, você faz dublagem, né? Tipo, achava aquilo menor, entendeu? Hoje em dia é que a dublagem, ela é vista com mais respeito, inclusive pelos atores, então, por muitos atores, né? Tem uma grande maioria, é óbvio, que sempre entendeu o valor, então sempre deu para a dublagem o valor. Então, eu vinha dessa realidade, assim, e aí sair um pouco fora de tudo isso para ter a oportunidade de ver o mundo, foi uma coisa assim, meio que natural. E um desejo que eu tinha mesmo, né, um desejo de expansão, um desejo de, como muito jovem tem hoje em dia, né, de fazer um intercâmbio, né, de ir para algum lugar, estudar um pouco fora. Foi o meu intercâmbio na época, e numa época em que ninguém fazia muito intercâmbio, mas é isso que eu estou te falando, eu sempre vivi olhando muito para o mundo todo, né, eu sou uma pessoa, talvez, que tenha essa capacidade de ficar antenada com os meus sentimentos, e o meu desejo na época era aquele, e fui atrás. Eu fui para ficar 2, 3 anos, não fui para ficar 8, como fiquei, né? Mas aí, nesse meio tempo, aconteceu um casamento, aconteceu um filho, então acabou que eu demorei mais tempo por lá. Mas foi ótimo, não me arrependo nada, foi maravilhoso ter ido, sou muito, muito contente de ter ouvido a minha voz interior e ter feito esse passo, porque na época também eu acabei abandonando muita coisa, né? E abandonando, assim, eu fechei todos os ciclos, né? Na dublagem, por exemplo, não era como hoje em dia, que a gente trabalhava todos os dias, né? Então, assim, na época que eu fui, eu não estava trabalhando todos os dias em dublagem. Não existia mais Chaves para dublar, por exemplo, não tinha mais Snoopy para dublar. Então, eu fui num momento, eu estava fazendo uma peça de teatro de muito sucesso, mas a peça ia para o Rio de Janeiro, então, ou seja, fechou a temporada em São Paulo, então eu fechei os ciclos aqui e fui para a Itália. E foi isso, e foi maravilhoso, foi sensacional, foi ótimo.
Que bom. E a pessoa que eu sou hoje em dia, inclusive. Maravilha. E eu pesquisando um pouco para fazer o roteiro, né, da nossa entrevista, eu vi que você chegou a estudar a história da arte na Itália. Isso, Era um então, porque desejo- aí acabou, exato, era um desejo que eu tinha, acabou que eu também tive muito tempo, e eu acabei estudando, eu fiz também teatro, que eu não tinha feito. Eu comecei a dublar, assim, né, eu fui chamada, entrei no estúdio, fiz a escolinha, e de repente estava dublando. Tudo bem que daquele pessoal todo da escola que foi fazer o teste, provavelmente o Garcia já identificou em mim a possibilidade de dublar, sei lá, um talento, qualquer coisa, não sei, né, o que ele pensou na época, mas então, óbvio que eu tive um olho que ajudou a me direcionar, que foi o dele, né, sou muito agradecida a ele, inclusive, por conta disso, né, porque ele ajudou a me direcionar na vida. Então, mas eu tinha vontade dessa expansão e tal, e aí, mas eu não tive tempo de fazer, né, porque eu já depois comecei a dublar, e aí foi, a vida correu. Na época eu até fiz um vestibular para jornalismo, não passei, mas eu já trabalhava, enfim, e aí fui para a vida. Então, eu tive a oportunidade na Itália de estudar, né, fiz curso de teatro, fiz 5 espetáculos de teatro lá, recitei em italiano, participamos de festivais, um deles nós ganhamos, fiz personagens muito, muito engraçados também, eu fiz nossa, foi muito bom, eu preciso, inclusive, organizar essas fotos, né, eu não tenho vídeo, infelizmente, mas eu tenho muita foto desse período e dessas peças que eu fiz na Itália, eu preciso organizar para postar isso tudo, porque aí no Instagram fica postado lá, e se um dia essas fotos se perderem, ficou lá no Instagram, né, a história, né, fazer uma coisa cronológica, né, falar... porque eu fiz uns vídeos que estão no meu Instagram também, onde eu conto um pouquinho a história da dublagem que a gente conhece, como ela chegou até hoje aqui, né? Então, assim, depois agora corroborar, colocando algumas fotografias também da minha trajetória em teatro, peças que eu fiz aqui em São Paulo e essas peças que eu fiz na Itália, né? Em Roma, particularmente, então. Faz sim, vai ser um grande acervo para a gente poder... Acho que eu preciso organizar isso mesmo. Acho que estou me preparando para a depressão que eu vou sentir quando o show terminar, mas... eu não senti emoção ontem à noite. Eu sei que todo mundo sentiu, e estavam todos chorando, mas eu não senti emoção. Eu sentia como se tudo já tivesse acabado para mim. É como quando você sabe que alguém está morrendo. Você tem que se manter em paz, coisa do tipo. Sandra, chegando aqui no fim do nosso bate-papo, eu queria te agradecer não só por ter topado participar hoje, mas por ter topado participar da nossa vida de maneira geral, por ter topado participar da nossa infância, com seus trabalhos. Eu assisti a Dublacon da primeira fileira, né? E eu vi você lá no Busca pela Dublagem de Excelência, né? E você sempre buscou e sempre alcançou a dublagem de excelência. Então eu queria te agradecer por tantos anos, tantos trabalhos e por ter participado de um episódio super especial aqui no canal. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu acho que eu falei lá e falo aqui, a minha busca pela consistência realmente, sabe? Porque não é fácil, né? É muito mais simples a gente se encantar com as coisas e colocar um monte de glitter e aí aquilo brilha e tá tudo certo, bota uns filtros aí e tudo bem. Mas não, eu acho que é isso, eu quero experienciar de verdade, eu quero não só tocar, eu quero penetrar nas coisas, né? Então, essa é a minha busca por consistência. Que bom que você estava lá, que bom que você viu, muito obrigada, e eu sou muito agradecida à vida, porque ela não me deixou tocar somente ela me obrigou de alguma forma a penetrar nela, né, e por conta disso eu tenho essa trajetória que acaba sendo relevante a ponto de pessoas como vocês quererem saber um pouquinho a mais. Eu agradeço muito o seu interesse, seu carinho, e o interesse e o carinho de todo mundo que estiver nos assistindo e que de alguma forma tenha um sorriso quando, esboce um sorriso quando lembre de mim.
Obrigadão, Sandra. Gratidão. Obrigada a você. E galera, você que ficou até aqui no vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever caso não seja inscrito. E até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigada.